Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em 2022, o Brasil recebeu 5 encomendas internacionais por segundo. Dados dos Correios mostram que mais de 176 milhões de pacotes entraram no país. E segundo o governo federal, algumas empresas tentam driblar a fiscalização para não pagar impostos. Para tentar barrar esse tipo de ação, o Ministério da Fazenda acabou com a isenção do imposto de importação para encomendas internacionais de até $50 entre pessoas físicas. A decisão deve elevar o preço de produtos vendidos em sites estrangeiros. Como é que funciona a taxação de produtos internacionais? Por que algumas transações não eram tributadas? E o fim da isenção pode fortalecer o comércio brasileiro? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Muito obrigado pelo convite, Celso. Sempre um prazer estar aqui com você. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Ô Renata, a forma como a decisão foi divulgada gerou muitas dúvidas e obrigou o governo a fazer uma força-tarefa, principalmente nas redes sociais, para explicar à população, né? Oi, Celso, obrigada pelo convite. Oi, professor Alexandre. Pois é, Celso, exatamente. Polêmica envolvendo a taxação de empresas de e-commerce parece não ter fim e agora está dominando aí as redes sociais desde o anúncio. Celso, qualquer pessoa que compre no exterior de empresa precisa pagar imposto. Mas, segundo o Ministério da Fazenda, algumas dessas empresas estrangeiras fracionam os envios, ou seja, dividem a compra em diferentes pacotes, sempre abaixo da cota, ou até pior, elas se passam por pessoas físicas e não jurídicas para poder enganar a Receita Federal. Isso acontece porque atualmente negociações entre pessoas físicas têm isenção de impostos em encomendas de até $50, o equivalente a cerca de R$250, ou seja, eu posso te mandar um presente aí, Celso, de até $50 sem ser taxado. Professor Alexandre, agora com as mudanças, todas as encomendas serão tributadas igualmente, né? Todas as remessas vão pagar, nada de presente sem tributação, é isso? Olá, Renata. Na verdade, a regra não muda, né? Ela passa a ser, digamos, imposta e fiscalizada com mais rigor. Essa é a proposta do governo. E assim, o que nós temos hoje? A Receita Federal não tem braços para dar conta disso. Só esses números aí da introdução do Celso, nós vemos que seria impossível ter pessoal suficiente para fazer essa fiscalização. A regra hoje, que é quando há uma pessoa jurídica envolvida numa das pontas, né, você vai ter que pagar ou recolher esse imposto de importação numa forma simplificada de 60% até $500, ou seja, de 0 a $500, né, a gente teria ali um imposto incidindo. Mas quando se dá entre pessoas físicas sem fins comerciais, ou seja, se eu faço uma remessa para um parente, né, até $50 esse valor declarado, o que não é pouco, esse valor ele não teria ali uma incidência de impostos. A partir disso começa um escalonamento, né? Ou seja, então são as duas situações, ou seja, até 50 entre pessoas físicas e até $500, ou seja, de 0 a 500 com pessoas jurídicas, ou seja, atividade comercial. A atividade comercial precisa recolher impostos. De 500, né, até 3.000, você tem uma forma em que incide esse 60% simplificado, mas também ICMS, ou seja, os impostos estaduais. E depois de $3.000, tudo é considerado como pessoa jurídica. Ainda que seja numa ponta uma pessoa física e da outra ponta uma pessoa física, esse valor já vai fazer com que elas recolham imposto sobre produto industrializado, entre outros. A regra existe, mas ela não tem como ser fiscalizada. O governo está prometendo isso e aí tem uma maneira que ele vai fazer que eu acho que é até viável, né? Depois a gente pode avançar nesse ponto. O que fica claro aí é que não haverá um imposto novo, né, professor? A cobrança sempre existiu na relação entre pessoa jurídica e pessoa física. Para evitar a sonegação fiscal, aqui o governo vai acabar aí com a isenção entre pessoas físicas, não é isso? Exatamente. A pessoa física ela continuará isenta se a lei não mudar. Pode ser que o governo encaminhe um projeto em que haja essa mudança, mas como que ele vai fazer para pegar, né, essas empresas que estão tentando burlar o sistema, Celso? Ele vai fazer com que a transportadora, como uma FedEx, UPS e outras, tenham que indicar o CPF, ou seja, identificar a pessoa jurídica e também identificar o e-commerce, ou seja, fazer toda a identificação. A partir disso, eles vão ter um dado estatístico a respeito do volume de movimentação
movimentação nesses supostos CPFs, ou seja, essas supostas pessoas físicas. Então, aquilo que eles fazem hoje de modo muito aleatório, mais ou menos ali de modo acidental, pegando um conjunto de pacotes, eles vão fazer de modo direcionado, ou seja, quando entrar uma encomenda de uma pessoa física, seja no Brasil, ou seja, vindo de fora, movimentando uma carga muito alta, isso já vai passar por uma triagem e aí vai ser feita uma fiscalização mais dirigida por um parente meu que estiver no exterior nesse valor e tiver claro que até $50 e nós dois somos pessoas físicas, eu estou mandando um presente ou algo assim, na lei atual eu não pago nada e nessa proposta que o governo aventou também não, né? Mas se eu começo a movimentar demais, na casa de $1.000, $3.000, $5.000, $10.000, o governo vai ter um red flag, ou seja, vai acionar ali um alerta e essa figura vai começar a ser cobrada, inclusive pode vir ser cobrada retroativamente, ou seja, como sonegador. Agora, professor, a reclamação aí por parte de algumas empresas brasileiras é justamente de concorrência desleal, né? A iniciativa do governo, ela pode dar aí mais condições de igualdade nessa disputa aí do comércio? Olha, a definição que nós temos de dumping, né, ou seja, quando um exportador estrangeiro consegue vender produtos com muita facilidade no outro país, é quando ele vende abaixo do custo de produção do produtor nacional, né? Então, assim, o que nós temos hoje? As empresas brasileiras, os e-commerce, os varejistas, pagando os impostos, fazendo tudo isso, mesmo que seja um produto, inclusive, importado, eles acabam vendendo acima do preço dessas empresas, sobretudo chinesas, né, desses grandes e-commerces. Então, fica uma situação impossível, ou seja, o produto é o mesmo, mas vindo da China, chega num preço abaixo do produto, mesmo produto importado, inclusive, sendo comercializado por uma empresa brasileira. Inclusive, os grandes e-commerce que tendem a seguir mais as regras, eles também têm dificuldade, porque nem eles conseguem competir com esse subterfúgio fiscal, né? Então, sim, é um jeito de equiparar um pouco o jogo, né? E nesse caso, nem seria um protecionismo, porque o que você está tendo é aplicar uma regra que existe para os dois, digamos, os dois concorrentes, de modo equânime, ou seja, essa é a única proposta que está em jogo, não é uma sobretaxação. Ou seja, professor, não há nem salvaguarda para aquele produto cujo não haja um similar nacional, né? Nós não temos ainda esse tipo de proteção. Houve, né, uma discussão no passado a respeito do dumping chinês, mas olhando o cenário atual de quase um alinhamento entre Brasil e China durante o atual governo, o gesto, inclusive, dessa semana indica isso, muito dificilmente o Brasil vai fazer um enfrentamento dessas práticas ligadas aos produtos manufaturados chineses. Ainda mais porque o Brasil tem um acordo de autoembargo com a China em relação à carne, especialmente, em que qualquer momento que haja ali alguma suspeita de febre aftosa, algo assim, nós temos que parar. E a China usa isso de modo muito estratégico, ou seja, quando o Brasil está indo contra o interesse da China, ela demora para retomar as importações. Então, a última coisa que o governo vai querer agora é dar uma chance da China fazer esse tipo de retaliação, ou seja, aparece um caso, como apareceu recentemente, e aí a China, né, vendo essa má vontade do governo brasileiro em relação aos manufaturados, seguraria o processo de retomada de importações, fazendo com que o setor agro ali pressionasse o governo brasileiro. Então, o Brasil está numa situação muito delicada, porque muito da nossa pauta exportadora principal, que é de produtos primários, né, ela está dependente da China e, ao mesmo tempo, a indústria nacional, em setores concorrentes, vem sentindo essa pressão que não é de agora, né? Professor, agora essa medida que acaba com a isenção deve ser apresentada como MP nos próximos dias, de acordo com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, e além do fim da isenção, a Receita Federal também deve implementar um sistema eletrônico, né, para que as empresas registrem aí de forma antecipada as informações sobre os produtos enviados. A gente comentou mesmo que a Receita Federal não tem nem braço para isso. Agora, a ideia é que essas novas regras também aumentem a arrecadação do país. Cerca de 8 bilhões, é isso mesmo, né? Vai ter, sem dúvida, um aporte considerável de impostos sendo recolhidos assim. Eu acredito que não é necessário uma MP, a não ser que eles estejam mudando alguma normativa ligada à alíquota, coisa que aparentemente não vão fazer. Por portaria e por instrução normativa dentro da Receita já é possível. É mais com relação ao trâmite e à observância da lei. A lei dizendo que atividade comercial tem que ser tributada, né, já existe. Né, o que está tendo ali é uma falha da instrução normativa que permite que alguns produtos entrem em seus devidos detalhes. E isso pode mudar não via medida provisória, mas sim por instrução normativa ou portaria ministerial. Caso apareça uma MP,
uma medida provisória que depois pode vir a se tornar lei, nós estamos diante de uma outra mudança, né? Ou seja, o governo está querendo mexer nas alíquotas e talvez, como até o Celso colocou, pretendendo ali acabar com essa isenção para as pessoas físicas, criando uma régua comum que todo mundo vai ter que recolher 60%, mesmo que seja para envio de presentes. Agora, uma equação sem solução, né, professor, é o custo de fabricação que explica a diferença de preços entre os produtos chineses e os produtos brasileiros, né? Sim, o Brasil é um famoso exportador de impostos, né, Celso? Isso é um horror, isso vem sendo discutido há mais de 20 anos, com muita profundidade, mas nós não chegamos numa solução. Nós temos um problema porque toda mudança de impostos afeta a arrecadação e o que nós chamamos de repartição tributária no Brasil. Eu vejo e acho que seria muito necessário discutir a repartição, porque todo Estado sente que vai ser atingido por qualquer uma dessas mudanças. E, inclusive, costuma ser. Está aí, né, a Lei Candir que não nos deixa mentir. Então, o ponto principal é que nós temos um Estado que precisa arrecadar, ele faz um sistema caótico de impostos para conseguir isso, e esses impostos incidem e acabam formando o preço. Nós não conseguimos separar preço de tributo. A prova disso é aquele cupom fiscal que vem uma estimativa de impostos, né? Vocês já devem ter notado. Ele nem sabe quanto de imposto tem ali, é uma estimativa de quanto que nós estamos pagando de imposto em cada um daqueles cupons que saem da máquina, né? Então nós temos uma situação difícil e isso acaba indo para as nossas exportações. E todas as formas de mitigar isso com créditos e outros mecanismos tributários não são suficientes para que nós consigamos assim concorrer com China e com outros países eficientes, mesmo Vietnã e outros países que estão se tornando centros manufatureiros do mundo. Inclusive, logo nós vamos estar enfrentando aí uma concorrência pesada de Índia, tá? Vamos anotar isso porque vai ocorrer. Professor, agora que o governo fala que vão ter uma série de vantagens, aumento da arrecadação, que o imposto pago antecipadamente, o produto vai chegar mais rápido, mas a pergunta que não quer calar é: a compra vai ficar mais cara? Vai ficar mais cara porque, apesar de todos os dedos diplomáticos que nós temos escutado nesta última semana, todo mundo sabe que a prática corrente é sim, né, o fracionamento de cargas ali e o uso de CPFs fajutos, né? Ou seja, uma tentativa de dissimulação. Então, quem compra por essas empresas vai acabar, no fim das contas, tendo que pagar mais e vai pagar mais já no ato, lembrando que ainda tem um risco de não receber a mercadoria, né? Então, assim, o consumidor pode mudar um pouco a sua estratégia de compra de produtos importados e a partir de agora, evitar essas empresas que hoje têm liderado ali esse consumo de importados de baixo preço. Agora, esses custos, obviamente, serão absorvidos pelas companhias que vendem, né? Certamente embutirão aí nos preços os impostos que terão que ser pagos. Existe alguma medida que o governo possa tomar para gerar menos prejuízo a nós, compradores? Quando o setor é mais concorrencial, Celso, a tendência é que as empresas tenham mais dificuldade de repassar esses custos para o consumidor. Então, se nós olharmos essas empresas e elas tiverem preços que fiquem acima de um similar nacional ou mesmo de um importado que venha por uma importadora americana, francesa, a tendência é que qualquer uma dessas chinesas não consiga fazer o repasse completo, né? Então, é um ponto interessante porque o que nós vemos hoje é que outros grandes marketplaces, né, como a Amazon e outros, eles têm recolhido os tributos porque eles recolhem a tributação no ato da compra. Então, a tendência é que o preço desses marketplaces passe a ser o preço de mercado. Então, vão ter que se adequar a isso. Mesmo que elas tivessem vontade ali de tentar colocar os 60% no preço, talvez elas não consigam. Elas tenham que achar maneiras de diminuir os seus custos e aí sim conseguir competir no mercado brasileiro. Lembrando que o frete de lá não é barato. Então, todas essas estratégias com distribuição internacional, os lugares, os pontos de distribuição podem mudar. Inclusive, muitas dessas empresas podem resolver ter estoque no Brasil, o que não seria algo surpreendente. É uma estratégia viável que várias multinacionais acabam por adotar. Professor, a senhora acha que então, que com essa taxação vai mudar o comportamento do brasileiro? E outra, eu queria só também deixar claro que não é uma taxação só para empresas asiáticas, principalmente as chinesas, é para qualquer empresa internacional. Exatamente, todos vão ser atingidos. A única coisa que muda é que algumas empresas estrangeiras, como as que eu citei, já fazem a tributação no momento da compra, então elas já estão recolhendo.
As empresas chinesas, que são grandes competidores nesse mercado, elas fariam, digamos, a posteriori, depois do acontecido, depois da compra, né? E aí, com todas essas críticas que vem acontecendo. Então, é uma regra geral. Isso, eu não tenho dúvida que vai mudar o nosso comportamento, mesmo que essa propaganda e a publicidade seja massiva, né, dessas empresas chinesas, elas vão sofrer uma concorrência mais forte ali desses marketplaces americanos e europeus que tem uma estrutura muito atraente também, alguns com estoque no Brasil. Então, vai mudar o jogo. É claro que nós vamos sentir o efeito disso até o final do ano, não vai demorar, tá? Com relação a varejo, as mudanças de comportamento são muito rápidas, e sobretudo na internet. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso, sempre um prazer. E também agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Obrigado, Renata. Obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo de Valdo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.